Fala galera, eu sou o Leandro, vou passar para vocês aí uma aula de Excel. Esse curso ele tem basicamente uma duração de 12 horas, ok? Vou fazer aí para vocês algumas aulas de... Tentarei fazer no máximo 10 minutos para não ficar muito extenso, dividir em vários conteúdos, com lição de casa para vocês fazerem e fixar melhor o conteúdo, ok? Essa primeira aula eu vou estar ensinando vocês a utilizar o Excel, a abrir o Excel, o que é, para que serve, ok? Então, primeiramente, o Excel é um software de planilhas da Microsoft, ok? Pertencente ao pacote Office. Eu vou utilizar para as aulas o pacote 2010, mas tanto 2007 quanto 2013 tem a mesma cara. Claro que muda alguns conteúdos. Alguns recursos que tem no 2010 não tem no 2007 e alguns que tem no 2013 não tem no 2010. Mas o que tem no 2010 com certeza vai ter no 2013. Então vamos lá. Primeiramente, menu iniciar, todos os programas. Vocês irão procurar aqui na barrinha de rolagem uma pasta chamada Microsoft Office e dentro dela o Excel 2010. Abrindo o programa, nós vamos ter essa cara que ele nos apresenta, ok? A partir da versão 2007, o Office, todos os programas do Office são divididos por guias e grupos de botões da faixa de opção. Então, a primeira guia é a guia página inicial, onde a gente tem as ferramentas que a gente usa com maior frequência, como por exemplo, fonte, alinhamento, formatação de número e por aí vai. Nós temos também a guia inserir. Toda vez que eu precisar colocar alguma coisa, importar alguma coisa para dentro do meu documento, eu vou na guia inserir. Aqui, por exemplo, eu posso trazer uma imagem de fora, posso inserir um clip art, uma forma, um smart art, posso inserir gráficos, posso inserir hiperlinks e tem mais uma série de coisas. Na guia layout da página são as ferramentas de configuração da página. Por exemplo, margens, orientação da folha. Orientação a essa folha vai ser retrato, em pé ou paisagem, a folha deitada. Definindo também o tamanho, se vai ser uma folha A4, que é a folha de sulfite, se vai ser a folha A5 ou qual tamanho que eu queira. Uma coisa legal é aqui, ó, as opções de planilha, onde eu posso exibir as linhas de grade, que são essas linhas que vocês veem aqui no fundo do Excel, ou deixo elas exibindo, ou não. E os títulos, que são essas letras e esses números aqui em cima. Na guia Fórmulas, eu tenho um resumo das fórmulas do Excel, separadas por categoria. Por exemplo, as fórmulas financeiras, as fórmulas lógica, de texto, de data e hora, pesquisa e referência, matemática e trigonométrica, e aqui em mais funções eu tenho estatística, engenharia, funções cúbicas, informações e compatibilidade. Além do que, nós temos também algumas outras ferramentas. Essas ferramentas nós vamos utilizar no curso de Excel avançado. Mas aqui, gerenciador de nomes, a gente pode estar verificando sim no curso de Excel básico. Na guia dados, o primeiro local ele serve para obter dados externos. Então eu posso ter uma tabela em Access e querer importar essa tabela para cá, ou ter o conteúdo em algum site e trazer esse conteúdo através desse botão aqui da web. Além disso, eu tenho a opção de mexer com filtro de uma maneira avançada por aqui e utilizar as ferramentas de dados como remover texto, remover coisas duplicadas, transformar os textos para colunas, validação de dados, entre outros. Na guia revisão, o primeiro botão que nós temos aqui é o de verificação de ortografia e gramática. Essa guia também é responsável por eu colocar comentários nas células. Isso nós vamos ver mais para frente. E também é responsável por proteger a planilha, restringir que as pessoas façam aí alterações, né, no nosso trabalho. E por último, na guia exibição, nós temos aqui algumas formas de exibir no Excel, como por exemplo o modo de exibição da pasta de trabalho, que é o modo normal, essa forma que a gente está vendo aqui, ou a forma layout da página, e aí ele vai me mostrar como se eu estivesse vendo uma folha mesmo, a impressão dentro da folha. E se eu tiver algum conteúdo, eu posso utilizar a visualização de quebra de página. Como eu não tenho nada, ele aparece uma mensagem dizendo que está vazio. Após utilizar qualquer uma dessas visualizações, é normal aparecer essa linha tracejada.
e ela é exibida até que eu mude de planilha. Então, se eu vier aqui para outra planilha, ela desaparece, mas ela não acarreta problemas. É até legal a gente ter ela aqui, que limita, que eu sei que até essa linha aqui vai ficar em uma página, daqui para cá vai ficar em outra. Nesse grupo aqui eu tenho a opção de mostrar novamente as linhas de grade e a barra de títulos, tal como também a barra de fórmulas. Depois eu tenho a parte de mexer com zooms, onde eu posso aumentar o zoom gradativamente aqui, 200, 100, ou diminuir ele. Ajustar o zoom na seleção que eu tiver, ele vai geralmente chegar a uns 400% baseado em uma única célula. Ou posso personalizar com o zoom que eu queira. Uma coisa legal é que eu também posso vir aqui por baixo, clicando no número 100 vai abrir a mesma janela, ou clicando no sinalzinho de mais. Legal, eu estou aqui agora com um zoom acima de 100% ou abaixo de 100%. Tem um botão aqui na própria guia exibição, na categoria zoom, que é o próprio botão 100%. Se eu clicar, ele volta ao zoom original. Seguindo aqui para baixo, nós temos a primeira caixinha aqui, que é a caixa de nome. É aqui que vai ser exibido o endereço da minha célula, ou o nome dela, como a gente costuma chamar. Ao lado, eu tenho uma barra de fórmulas. A barra de fórmulas ela é responsável por exibir o conteúdo interno de uma célula. A gente vai ver mais para frente que conforme a gente vai trabalhando no Excel, dentro das células aqui, vão aparecendo apenas os resultados. E aqui dentro vai aparecendo toda a fórmula necessária para se chegar a esse resultado. Nós temos aqui cabeçalhos de coluna. São representados pelas letras e ficam na vertical. Isso mesmo, eles ficam em pé. Eu tenho também as linhas, que são essas na horizontal, representada por números. Uma curiosidade legal, na versão do Office 2003, nós tínhamos 65.536 linhas de extensão aqui na minha planilha. Já no Office 2007, a partir dele, eu tenho só 1.048.576. Além disso, eu tenho também mais de 16 mil colunas, e as colunas são enumeradas dessa forma. Chegando no final, em Z, nós começamos a contagem de AA, AB, AC, até chegar no extremo dela, que é o XFD. E aqui em cima eu tenho um botãozinho de selecionar tudo. Se eu clicar rapidamente, com um único clique, ele vai selecionar todas as células dessa planilha. Já se eu clicar e segurar, eu posso ver aqui na caixa de nome que ele aparece 1.048.576 linhas por 16.384 colunas. E assim eu sei quantas linhas e colunas eu tenho. Baseado nisso, eu vou fazer uma continha básica aqui agora do Excel, só para a gente ter uma noção mais ou menos de quantas células eu possuo em cada pasta de trabalho, ok? Então, por exemplo, nós temos na versão 2007, a partir dela, 17.169.869.184 células em cada planilha, ok? É muita célula. O primeiro detalhe é que a gente não consegue encher tudo isso. Se a gente conseguir encher tudo isso de célula, o Excel fica muito pesado, a planilha fica muito pesada e o programa não consegue abrir. Seguindo aqui para baixo, nós temos 3 planilhas. Por padrão, o Excel joga para a gente a Plan 1, Plan 2 e Plan 3. Qualquer uma delas vai estar vazia, ok? E aqui embaixo eu tenho a opção de navegação dessas planilhas. Como eu só tenho 3, nós não vamos conseguir visualizar isso agora. Vindo aqui agora para a tela, quando a gente fala de tabelas, nós temos as colunas e nós temos as linhas, ok? Uma coluna, ela é sempre na vertical, ok? Então, eu vou abrir aqui o Paint, só para exemplificar um pouquinho melhor fora do Excel.
Então eu tenho aqui todas as tabelas, elas vão ter colunas, que são esses espaços em branco entre uma linha preta e outra. E elas vão ter também as linhas, que são esses espaços brancos entre uma linha preta e outra. Então repara que todas as colunas são na vertical, enquanto que todas as linhas são na horizontal. E quando junta uma linha com uma coluna, quando faz o cruzamento delas, ou a intersecção, é chamado de célula, que são esses quadradinhos que formam aqui. No Excel a gente vai trabalhar diretamente com isso, então não pode haver dúvidas, ok? Por padrão, nós temos aqui a numeração de A, B, C e D, enquanto que nas linhas nós temos o 1, 2, 3. Como que eu vou nomear agora uma célula? A célula primeira aqui, ela é a intersecção da coluna A com a linha 1. Então eu sempre vou dar no nome a identificação da coluna e depois a identificação da linha. Então essa daqui é o A1. Essa daqui é na coluna B, na linha 1. Essa daqui é na coluna C, na linha 1. E por último, essa de cá, que é na coluna D, na linha 1. E a mesma coisa se repete. Essa daqui está na coluna A, na linha 2. Essa está na coluna B, na linha 2. Essa está na C2 e D2. Por fim, A3, B3, C3, D3 e assim sucessivamente até preencher aqueles 17 bilhões de células. Quando eu faço uma seleção no Excel, é legal a gente notar os cursores, ou seja, as setinhas do mouse. Em cada situação elas vão representar uma operação. Por exemplo, essa cruzetinha branca, ela é a de seleção. Então se eu clicar uma única vez, segurar e arrastar, ele seleciona, ou basta eu clicar em algum lugar que ele já faz isso. Se eu vir com o mouse nessa linha escura em volta da célula, ele é o cursor de movimento, por isso que ele tem um cursor com seta para 4 lados. Então se eu clicar, eu movo o conteúdo de lugar. Por exemplo, se eu mover para cá, ele traz para cá. Aqui no cantinho, nós temos uma opção, uma caixinha bem pequena, que é chamada alça de preenchimento. Se eu parar o mouse em cima dela, nós teremos esse cursor sem setas. A alça de preenchimento a gente vai ver na próxima aula. A gente vai ver para que ela serve, como ela vai funcionar. Mas já deixando previamente dito, a alça de preenchimento ela nada mais é do que uma ferramenta que trabalha com lógica, seja para copiar ou para preencher os valores de forma automática. Quando eu seleciono mais de uma célula, é notável que eu vou ter uma célula em branco e as demais em azul. Essa célula em branco significa que foi a última célula que eu criei, ou seja, que eu cliquei, desculpa. Ou seja, aqui está selecionada aqui na caixa de nome. Dessa forma, se eu pressionar uma vez a tecla Enter, ele vai indo para baixo e vai mudando aqui em cima o número da linha. Estava na linha 3, foi 4, 5 e agora está na 6. Se eu apertar a tecla Tab, ele vai para os lados e é comum a gente notar que a letra da coluna também muda. E quando chega aqui no final, ele sobe para a seleção. Então isso daqui é muito prático quando, por exemplo, eu preciso preencher uma tabela de notas de uma escola, por exemplo, né? De um aluno. Então aqui são os bimestres, cada coluna representa um bimestre e cada linha representa uma matéria. Para não ter que ficar clicando, dando tab, utilizando as setinhas de um lado para o outro, eu vou simplesmente selecionar os valores e eu começo a digitar as notas dos alunos. E aí, conforme eu vou preenchendo, chegou no final ele sobe e meu trabalho não está mais perdido. Outra coisa legal é a forma de apagar o conteúdo
da célula. É comum no computador nós selecionarmos o conteúdo e apertar a tecla Backspace, que é aquela setinha que aponta para a esquerda em cima da tecla Enter. Porém no Excel, se eu fizer isso, se eu selecionar uma série de células e apertar o Backspace, ele só apaga o conteúdo da célula em branco, da célula que está ativa. No Excel, nós não costumamos utilizar o Backspace. É normal nós utilizarmos a tecla Delete. Dessa forma, o Delete apaga todo o nosso conteúdo da seleção. Ok? Bom, por hoje é só. Na próxima aula, nós vamos conhecer um pouquinho mais aí do Excel. Essa foi só realmente uma aula de apresentação. Então fiquem ligados e não percam a próxima aula. Obrigado!